Boa tarde, meu povo do nosso time Desafio RCP Restart. Eu vim aqui a pedido do meu esposo, Vitor, que está responsável pela parte do alma, né, que é a parte do intelecto, onde nós estamos lendo este livro, A Única Coisa. Foco pode trazer resultados extraordinários. Fazer um breve resumo dessa primeira parte do dia de hoje do livro, para dar um start mesmo, né? No livro, Gary Keller fala sobre produtividade, né? E ele divide o livro aqui em algumas partes, a parte do dia de hoje, que daria 9 páginas, né? 10 páginas, nós já entraríamos na parte 1. Ele já começa falando, se você persegue 2 coelhos ao mesmo tempo, não vai pegar nenhum dos 2, né? Nessa primeira parte, então continuando, nessa primeira parte, ele basicamente fala que ser multitarefas não traz grandes resultados, né? A experiência que a gente tem de iniciar um ano é que a gente quer colocar dentro desse ano uma lista de todas as coisas que nós não conseguimos realizar durante todos os anos anteriores. E aí a consequência disso é uma lista enorme, com diversas tarefas, né? E que se torna irreal e improdutiva. E o que ele fala é que nós devemos ter um foco em uma única coisa. E realizar aquela única coisa e todas as outras vão se alinhar, né? Então, ele fala que listas só diminui a nossa concentração, porque a gente tem ali um foco em diversas coisas e a gente não consegue manter aquele foco até realizar aquela única coisa que seria a prioridade. Então, se eu puder dar uma palavra, é prioridade. Quando nós vamos fazer uma lista, a gente tem o costume de falar, vamos elencar as nossas prioridades. Mas a verdade é que uma única coisa é prioridade. As demais coisas são importantes, mas no nosso dia ou na nossa semana, uma única coisa é prioridade. E pensando que ser multitarefa não traz produtividade, e após a gente concluir aquela única coisa, nós passamos para a próxima da lista, né? Eu grifei algumas coisas, mas eu queria ler essa parte que fala que se o tempo é a moeda das conquistas, então por que algumas pessoas são capazes de engordar os seus cofres com mais notas que outros? Porque algumas pessoas têm foco e realmente aproveitam o tempo de forma efetiva, né? Não fica perdendo tempo ou gastando tempo em multitarefas que no final das contas não consegue concluir com eficiência, com excelência. E fala, então, que nós devemos ser simples. Eu tenho costume, quando eu leio um livro, porque eu tenho um pouco de dificuldade de absorver tudo e lembrar de tudo até o final do livro, de dar palavras-chave para cada etapa ou para cada capítulo que eu concluo. E eu concluí essa etapa, né, até a parte 1. Foi até a parte 1? Sim. Como ser simples. Seja simples, né? Além que é a sua única coisa. E quando você realizar aquela única coisa, você vai partir para as próximas coisas. Então, para concluir, ele nos dá ali o exemplo do princípio de Pareto, né? Que você pegar uma lista e tirar 80-20. O que é? 20% das coisas que você executa são responsáveis por 80% dos seus resultados. Então, se está com dificuldade, faça uma lista e vai tirando dessa lista ali as suas prioridades até você achar a sua única coisa, que é realmente a prioridade, que é o pontapé inicial, que é o dominó inicial para derrubar as demais coisas. E realize ela para só depois partir para a próxima única coisa. Fala, galera, bom dia. Vamos lá para o nosso resumo do livro, né, que nós estamos estudando, A Única Coisa. A gente chegou ali nas primeiras 10 páginas e a Kate fez o resumo ontem, está disponível aqui no grupo para quem não tiver visto ainda. E hoje a gente vai nas próximas 10 páginas, né, seguindo nosso desafio de 10 páginas por dia. Então, começa ali no sucesso deixa pistas. E aí ele explica que a única coisa pode ser atribuída a diversas áreas da sua vida. Não somente profissional, pode ser pessoas, pode ser uma habilidade, quem gosta de música, de cantar, pode ser um propósito de vida. Aí ele cita o histórico do Bill Gates, que foi uma pessoa muito bem sucedida financeiramente
e quando ele deixou a presidência da Microsoft, ele criou um projeto de abençoar vidas, né, em países subdesenvolvidos. Então ele tem uma fundação no qual ele ataca aí as mazelas da África, de países na Ásia, né, e ele dispõe bastante riqueza dele, que ele conseguiu ao longo da vida, em prol disso. E até tem um instituto de vacina e tudo. Na época do Covid, ele trabalhou ativamente nisso e investiu dinheiro. Então, a única coisa pode ser aplicada a diversas áreas, né? E não necessariamente apenas em uma. Só que você tem que descobrir a única coisa de cada área da sua vida. Depois o livro adentra aí na parte 1. A parte 1 ele vai fazer um resumo do que vai vir, né, na sequência. Então ele elenca ali as 6 grandes mentiras que te separam do sucesso. Tudo importa igualmente, é uma questão de lógica, né? Você tem que ter prioridades quando você quer atingir algum resultado. Multitarefas, que também não é uma coisa boa, né? A questão de você fazer muitas coisas e ao mesmo tempo nenhuma delas vai sair bacana, então é melhor que você foque em uma coisa e faça bem feito. Uma vida disciplinada, essa aqui ela pode até bater em vocês em relação a entendimento. Fala, mas por que uma vida disciplinada é uma mentira? Ele está tentando dizer que nem sempre a sua disciplina está no foco correto. Talvez você é disciplinado por uma coisa errada, né? Então não adianta. Então a vida disciplinada não quer dizer que ela vai te levar ao sucesso ou você vai melhorar de vida com ela. Depende de onde a disciplina está colocada. Aí vai do entendimento, né? A parte do espírito aí traz muito isso. Porque está nos planos de Deus, né? Você está alinhado com o propósito de Deus para sua vida, porque às vezes Deus quer uma coisa e você está querendo fazer outra, e aí a disciplina não adianta de nada. Então é mais ou menos isso que ele fala. Força de vontade estará sempre disponível, a gente sabe que não está. Então a motivação é aquela chama rápida e se apaga. A disciplina e constância vai sendo pequenos degraus por dia, igual a gente está fazendo aqui no nosso desafio, né? Cada um tá se desafiando aí em várias áreas, né? Quem já lia, tá lendo bacana, mas talvez não lia a Bíblia, talvez não fazia exercício, talvez não se alimentava bem. Tudo isso aí tá em conjunto. Depois ele fala de vida balanceada. Para mim é o maior de todas as mentiras, aquilo de, você tem que ter equilíbrio. Eu fiz dieta a semana inteira, final de semana eu tenho que esculachar. Não. Isso vai te levar mais longe do objetivo que você quer, seja vida saudável, seja qualquer outra coisa. Então, não existe isso de equilíbrio. Você tem que focar ali e fazer aquilo até você conseguir, né? Então, o equilíbrio, ele pode te ajudar no começo. Você está fazendo o que dá e tal, mas à medida que você intensifica a sua ação na única coisa que você escolheu fazer, aí já não tem mais questão de equilíbrio. Aí você não pode voltar e comer doce novamente, porque você vai perder o resultado que você teve. Mais ou menos isso. E a última mentira, ele fala que grande é ruim. Essa é uma mentira grande mesmo. Porque numa empresa, por exemplo, todo mundo, né, quando está aprendendo a gerir a empresa, vê que quanto maior a empresa está, mais trabalhoso é, né? Então seu cérebro automaticamente fala, você está dispensando muita energia aqui, crescer é ruim, né? E essa crença bloqueia muitas pessoas de se desenvolverem em todas as áreas. Então não é ruim, só que vai te demandar atenção e gasto de energia, né? Mas você vai vencer aquilo ali, vai transpor aquele degrau, igual ele falou no efeito dominó, você vai ficar mais fácil, né? O primeiro degrau é sempre maior, depois ele vai melhorando. Então, grande não é ruim, mas você tem que ter consciência que isso vai dispensar energia. Beleza? Esse é o nosso resumo. Fala aqui no grupo, nos comentários, o que vocês entenderam dessas 10 próximas páginas, dúvidas. Estamos à disposição aí. Um abraço. Fala, galera, boa noite. Tardou, mas não falhou. O dia foi cheio. Vamos lá. Nosso resumo hoje vai tratar do capítulo 4, né? Que seriam as 10 próximas páginas. E o título dele é a primeira das 6 mentiras, né? Tudo importa igualmente. Então o capítulo começa
com a frase impactante de que as coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Isso é de extrema valia, né? Para a gente avaliar aí que nem sempre o que a gente acha que é prioridade é realmente prioridade. E aqui eu faço um paralelo, né, com o nosso estudo espiritual de Provérbios que está acontecendo, que você precisa buscar sabedoria no Senhor para que Ele diga, né, para você alinhar os seus propósitos aos propósitos de Deus, para você descobrir, né, da sua lista de coisas a fazer, o que é mais importante, né? E o capítulo segue descrevendo ali que a primeira coisa que vem à mente das pessoas quando a gente fala de prioridade é elencar uma lista de tarefas, claro. Mas ele alerta que essa lista ela pode tanto te ajudar quanto te atrapalhar, porque uma lista muito grande não quer dizer, né, que você no meio daquilo ali vai conseguir achar a sua coisa mais importante a ser feita primeiramente, né? Então, não é porque você escreveu a primeira das tarefas que veio na sua mente que ela é a mais importante. Então, ele vai contar uma história, né, de uma pessoa que estava trabalhando numa empresa que é a GM Motors, que precisava analisar ali alguns dados, né, e ele acabou aplicando um princípio de um italiano chamado Pareto, que é um princípio muito comum hoje em dia, mas nessa época aí do século XIX não era, que é um princípio dos 80-20, né, que dá para você aplicar em diversas áreas, que basicamente diz que 20% da energia gasta ou do esforço produz 80% dos resultados. A gente pode aplicar isso a custo, por exemplo, 20% dos itens de uma obra perfazem 80% do valor. E isso é infinitamente aplicável e já cientificamente comprovado aí em vários estudos que essa proporção realmente ela se acontece. Então, aí ele te dá uma sacada, né? O insight do livro é o quê? Pega a sua lista e aplica o princípio de Pareto, né? Põe 20% ali das tarefas como prioridade. A princípio, se você tinha lá, ele até dá o exemplo, 25 tarefas, né? Você vai colocar ali 20%, dividiu por 5, vai dar 5 tarefas, né? Você já tem uma lista muito mais enxuta de prioridades. E aí ele vai além. No finalzinho do capítulo ele fala, por que não aplicar, né, o princípio de Pareto de novo nessas 5 que a gente achou ser prioridade e encontrar a nossa única coisa. Então esse é o resumo dessas últimas 10 páginas que nós lemos, né? Capítulo 4, na verdade ele tem 9 páginas, mas eu achei que ficou mais interessante a gente fechar aqui e amanhã a gente lê o 5º capítulo, né? E aí vamos ver quantas páginas vão ser. Qualquer dúvida, manda aqui no grupo, a gente está à disposição. Um abraço. Fala galera, boa noite. Nosso dia 4, né? Resumo aí do capítulo 5. Tem 8 páginas, mas eu acredito que seja melhor a gente parar, né, antes de começar o capítulo 6 e amanhã a gente vê 6 e 7, que são capítulos menores. Então, capítulo 5 é multitarefas, né? A segunda das 6 grandes mentiras elencadas na introdução. E multitarefa, ela se tornou uma coisa na nossa sociedade que ficou comum, né? Como se fosse bom que todo mundo fizesse várias coisas ao mesmo tempo. A pessoa tem um título de agilista, que agiliza as coisas, que faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, no mundo corporativo, por exemplo, é muito comum, né, pessoas fazerem 2 coisas ao mesmo tempo. E o que o livro alerta? Alerta que isso divide a atenção, né? E aí, estudos científicos mostram que se for uma tarefa simples, no momento que você interrompe essa tarefa para realizar uma outra, que isso automaticamente vai acontecer se você estiver fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, uma hora essas 2 coisas vão convergir a atenção e você vai precisar focar mais em uma do que na outra. Se for uma tarefa simples, você vai ter uma perda de aproximadamente 25% do seu tempo produtivo. Se for uma tarefa complexa, né, se estiver desempenhando algo difícil de que você tem que se concentrar, esse tempo aumenta em até 100% da sua produtividade. Ou seja, o que você demoraria a fazer em um dia, você demora 2. Isso
no mundo dos negócios é muito ruim, porque tempo é dinheiro, né? Então você precisa se otimizar. Então ele alerta aqui fez um paralelo, né, de que os pensamentos que a gente tem ao longo do dia, aproximadamente 4.000 pensamentos passam pela nossa cabeça todos os dias. Então é muito simples da gente se perder e achar que tem que fazer várias coisas, porque a gente pensa muito rapidamente, né? Isso é uma característica do ser humano. O cérebro está sempre em constante ativação. Então nós temos que buscar novamente a sabedoria para poder elencar a tarefa que vai ser prioridade e não mudar de foco até que essa tarefa seja concluída, né? Então, não interromper o nosso fluxo de trabalho, de pensamento, de estudo, de qualquer coisa que seja. Então, ele depois traz um estudo, né, de distração no trânsito, muito impactante, que 16% de todos os acidentes a nível mundial são causados por pessoas que estão dirigindo e mexendo no celular ao mesmo tempo. Então, o pessoal aí da segurança pública que está aqui no grupo, tenho certeza que já atendeu diversas ocorrências desse porte, né? Então, desse tipo. Então, a pessoa splita, né? Divide a atenção ali entre dirigir e mexer ao celular e fatalmente uma coisa que poderia ser evitada ali, ela acaba incorrendo num acidente. E no final ele faz assim um apelo, né, que existem situações que a gente não tolera de maneira nenhuma, que seria, por exemplo, um médico no momento de uma cirurgia, que ele deve estar totalmente focado ali no seu paciente, dividir a atenção com qualquer outra coisa que seja. Se o médico atender um telefone. Gente, continuando, porque aqui é vida real, né? A Rebeca estava ali batendo na porta do escritório, querendo falar comigo. Mas continuando o raciocínio, ele fecha esse capítulo dizendo que várias coisas que a gente não tolera, né? Então, estava dando exemplo de um médico durante uma cirurgia, que deve estar totalmente focado no seu paciente. Ele não pode parar para atender o celular no meio da cirurgia. Isso é inadmissível, né? Se isso for noticiado aí, a gente vai condenar veementemente. Assim também como um piloto de avião que tem lá 300 passageiros e na nossa cabeça, quando se fala avião, você já pensa numa coisa muito complexa. O próprio painel é cheio de coisas. Então, você tem ali um cuidado de falar, não, a atenção tem que ser total, né? A cabine do piloto é fechada, você não tem acesso e tudo. Então, por que se nessas situações a gente condena, nós nos permitimos, né, splitar nossa atenção, dividir nossa atenção com tarefas rotineiras e corriqueiras que não vão nos agregar nada, né? E vão só contribuir para o atraso da tarefa mais importante que nós devemos fazer naquele momento, naquela situação, naquele contexto. Então, fica lá as dicas, né? Ele também dá umas quatro frases ali de boas ideias, de que a distração ela vai acontecer querendo você ou não, isso é natural. Como você lida com essa distração, vai disciplinarmente melhorando a sua conduta até você conseguir se livrar dessa distração ali. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho focado, que eu estipulo ali um bloco de tempo, vocês vão ver um pouco mais para frente no livro, eu desligo as notificações do meu celular, eu ponho no modo, aquela luazinha lá, né, no não interromper, eu fecho todas as janelas que podem chamar a atenção, até música eu desligo se for o caso, e aí eu foco a atenção naquela tarefa até terminar. Porque isso facilita que eu não me distraia, né? Eu tenho uma plaquinha na porta da minha sala lá de ocupado. Sempre que eu vou entrar em alguma coisa mais focada, eu ponho ocupado lá para o pessoal nem bater na porta, né? Essa já é a orientação, para que realmente aquela tarefa seja desempenhada com afinco. Beleza? Esse foi o resumo do nosso quarto dia. Ficou um pouco extenso aqui, eu dividi, né? Acabei tendo que fazer 2 vídeos, mas qualquer dúvida, manda aqui no grupo. Tamo junto. Abraço. Fala, galera. Boa noite. Vamos lá para o nosso resumo.
Hoje a gente leu capítulo 6 e capítulo 7, deram aproximadamente 12 páginas, né? Capítulo 6, uma vida disciplinada, a próxima das 6 mentiras que ele elencou na introdução, que ele traz ali no comecinho do capítulo, que é uma mentira que a vida disciplinada vai te levar ao sucesso. Por quê? Porque a disciplina, ela não está todo dia disponível para nós, né? E aí ele cria o conceito de hábito, né? Que o hábito é uma coisa que você gasta muito menos energia mental e física para manter. Então, né, tem até um gráficozinho que a gente demora 66 dias em média, né? Isso varia de pessoa para pessoa, para fixar um novo hábito. Então você vai ter que participar de 3 desafios desse aqui, mas vai dar certo. Fica firme aí. Então a disciplina ela tem que acontecer pelo menos nesses 66 dias. Então você não precisa de ter disciplina a vida inteira. Você precisa ter disciplina até você criar o seu hábito, né? Então ele alerta para que seja escolhido um hábito por vez. Aí você precisa elencar a sua única coisa para que você decida investir sua energia naquilo. Seja emagrecer, seja ler um livro por mês, seja ler a Bíblia inteira em um ano. Alguma coisa que você estipulou, você tem que focar naquilo ali, gastar a sua disciplina inicial para você fixar aquele hábito e depois tudo fica mais fácil, você escolhe um novo hábito e assim vai, sucessivamente. Esse é o capítulo 6. O capítulo 7 é a força de vontade está sempre à disposição, que também é outra mentira, né? Aí ele faz o mesmo paralelo, que a força de vontade é como se fosse uma energia, você tem ela em alta no começo do dia e conforme você vai progredindo com as suas atividades, você vai perdendo a força de vontade. Isso é muito claro para nós, né? No final do dia a gente está cansado de fazer tudo que fez e não quer fazer mais nada. Então a motivação, né, a vontade pela manhã ela é mais forte. Então ele faz ali um estudo, né, que você faça as coisas mais importantes primeiro no seu dia, na parte da manhã, quando você acorda com mais disposição, né? E aí ele faz um paralelo com essa questão de energia, né, para a gente gastar com sabedoria a nossa força de vontade, elenca várias coisas que consomem a nossa energia, implementar novos hábitos, inclusive. Então, novamente o conceito de uma única coisa, né? Precisamos canalizar nossa força de vontade ali naquela questão que a gente quer criar um hábito. Então, está convergindo para ser a mesma coisa. E ele fecha o capítulo falando que essa atividade mental de pensar, né, tem alguns estudos ali que o nosso cérebro consome 1/5, né, das calorias do nosso dia. Se for uma dieta aí se você gastar 2.000 calorias, 1/5, 20% disso seria consumido só pela atividade cerebral. Então é um órgão, né, como se ele compara com um carro, que seria um carro de corrida, né, com motor robusto, consome energia. Então ele frisa muito aí a questão de descanso e alimentação, que está aí totalmente em consonância com o nosso desafio, né? Alimentação saudável, para que você possa nutrir o seu corpo de energia boa, né? E um descanso adequado, que isso também vai contribuir para que você tenha mais disposição e mais força de vontade. Isso aí, esses 2 capítulos pequenininhos, mas eles têm muito a ver com o nosso desafio aqui, que é criar hábitos, né? Então, desses hábitos, ele deixa muito claro que alimentação saudável e descanso são imprescindíveis. Então, fixem esse conceito aí, elenquem um hábito que vocês têm dentre todos que a gente está fazendo aqui como prioridade e tenham disciplina para cumpri-lo, né? E aí vocês vão ter esse hábito fixado, vai ser tudo mais fácil mais adiante. Tá certo? Um abraço, boa noite. Qualquer dúvida, manda aqui, manda mensagem no particular, a gente vai conversando. Até mais. Fala galera, boa noite. Vamos lá para o nosso resumo do livro. Hoje a gente leu o capítulo 8, né? São 10 páginas exatamente.
E ele trata sobre uma das 6 grandes mentiras trazida lá na introdução, que é uma vida equilibrada, né? E ele desmascara que essa vida equilibrada é uma realidade, né? Que isso se difundiu por parte da sociedade ao longo dos anos, atingiu seu ápice ali meados de 2007, em que você deveria ter um equilíbrio, né? Aí hoje em dia isso pré-pandemia não era tão difundido com atividade física, terapia e alimentação. Após pandemia, né, o pessoal linkou isso tudo, que você tem que ter um tempo equilibrado para cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, do seu trabalho. E aí o livro alerta que, caso você leve esse equilíbrio ao extremo, você vai ser aquela situação que não é bom em nenhuma das áreas, né? Então, o certo não é você equilibrar os pesos das coisas e dispersar sua energia de igual montante ali entre as suas áreas. Ele diz que você tem que substituir, né, o equilíbrio por balanço, né? Então, se você equilibrar tudo, você não vai ter sucesso em nenhuma área. Se você extremar, ou seja, você fala, não, vou focar 100% na minha vida pessoal, muito provavelmente seu trabalho não vai ser tão bom, você não vai ter sucesso, talvez algum problema financeiro vai te ocorrer. Então, o balanceamento é substituir o equilíbrio por balanço. De que forma? Você vai ter épocas que você vai ter que alocar mais energia, né, entenda-se tempo, em determinada situação, por exemplo, no trabalho, né? Aí eu queria dar um exemplo aqui pessoal. Quando eu abri a empresa, eu achava que eu deveria gastar todo o meu tempo ali focado em prosperar o meu negócio, em pagar contas e tal. Então não tinha sábado, domingo, feriado, não tinha dia, não tinha hora, não tinha férias, né? 100% focado. E acabei por fazer isso, né? Centrar a atenção somente naquilo, negligenciei as tarefas de casa, né? O meu papel como marido, o meu papel como pai. Hoje a gente já não faz mais isso. Então, como que foi o equilíbrio que eu transformei em balanço, que eu decidi? Eu estava no extremo do trabalho, na vida pessoal não tão boa. Então, o que eu balanceei? Eu separei, né, uma refeição para que eu fizesse com o pessoal, com a Kate, com os meninos, e isso é sagrado. Então, a gente elencou o café da manhã como a nossa refeição que nós vamos fazer sempre junto, naquele tempo. Então, tem que ser aquilo daquela forma. Então, eu separei isso na minha agenda. Já a primeira hora do dia ali, o café da manhã eu faço com todo mundo, a gente lê a Bíblia, faz um momento de família ali. E aí, isso, eu já não marquei mais nenhum compromisso nesse horário, né? E aí eu adequei o trabalho a essa denominação, essa determinação que a gente fez. E colhi frutos positivos em relação à minha vida pessoal, meu casamento, meus filhos, né? Dediquei um pouco mais de tempo, então eu balanceei. Aí, esse tempo que eu deixei de trabalhar, ele compromete o meu trabalho. Então eu preciso, né, alcançar um desempenho melhor no tempo que me resta, que eu vou alocar no trabalho. É aí que entra o balanceamento. Então, você focar, né, no que você deve fazer, que vai trazer mais resultados, organizar as suas tarefas para que você tenha tempo para equilibrar aí as várias etapas que a gente tem na vida. Então, faz esse exercício, né? Começa, quem tem a vida pessoal mais resolvida, começa a separar um tempo específico para o trabalho focado e tenta fazer naquele momento ali de trabalho as coisas mais importantes, não as que você quer fazer, mas as mais importantes que vão trazer mais resultados. Ao passo que quem tem uma vida profissional muito boa e tem uma vida pessoal não tão boa, faça o inverso, faz como eu fiz, separa uma refeição do dia de acordo com a sua agenda, para que você faça em conjunto com a sua família, telefone longe da mesa, telefone desligado, de maneira que você possa, né, ter comunhão ali com a sua família e você vai colher bons frutos disso, tá certo? Um abraço, excelente leitura para vocês aí, qualquer dúvida, manda aqui. Fala galera, boa noite.
de volta ao lar aqui e aos nossos resumos, né? Passei um final de semana aí desconectado com a família no rancho e vamos lá para o resumo dessa parte do capítulo 9 e depois o capítulo 10. Então o capítulo 9 é grande e é ruim, é a última das 6 mentiras que ele trouxe na introdução. E por que grande é ruim, né? Ele desmascara, desmistifica o que o nosso inconsciente já nos diz quando você pensa, nossa, ter tal carro dá muito trabalho. Fazer isso, ter a sua própria empresa, dá muito trabalho, é muito difícil, consome muito tempo. Então, automaticamente, o nosso cérebro, ele quer gastar a menor quantidade de energia possível. Então, quando aparece, né, uma situação na qual a gente associa a nossa memória que, né, se associa que demanda muito, o seu cérebro fala, não, ali é difícil, ali é complicado. E isso é um limitador muito grande. Então, o livro destaca que nós, seres humanos, né, historicamente, somos péssimos em estabelecer nossos próprios limites. Ao longo de toda a história aí, quando o homem se propôs a fazer algo, ele de alguma forma conseguiu, né, evoluir. E se só não evoluiu mais, né, devido a não ter pensado em algo maior ainda, mas ainda vai surgir pessoas na nossa geração que vão inventar coisas que ainda não existem. Isso é fato. Então, nós temos que pensar grande para ter resultados, né? Aí eu gosto de citar um exemplo aqui, gostaria de citar, né? Quem assistiu o Redcast, o Danilson, nosso responsável pelo corpo aqui, contou a história dele, de quando ele começou a competir e tal, e alguém falou para ele, Danilson, você não vai no absoluto, cara. Aí ele falou, não, você tá doido, absoluto é outro nível e tal, pessoal, vou competir com um cara mais pesado, mais, enfim, e a pessoa falou, não, mas vai lá, ué, o não você já tem, né? Aí ele venceu esse gigante interno e foi lá e venceu. Então, assim, já não é uma coisa que é grande para ele mais, mas era grande antes dele ir lá vencer essa batalha. Então, se ele não tivesse esse pensamento, essa pessoa que disse para ele ir, talvez ele estaria ainda nas medalhas só de categoria, né? Então, nós temos que pensar grande para ter resultados grandes. E aí tem a expansão da mente, que o livro traz, fala para expandir a nossa mente /vida, né? E aí você começa a pensar, por que não o carro tal, trocar de carro? Por que não a casa Y? Por que não o emprego Z? A gente tem que mirar no melhor dessa vida. Se a gente chegar na metade desse melhor, você concorda que já vai ser muito mais do que a gente atualmente está. Então a meta tem que ser o ápice. E aí você vai trabalhar para isso e o processo vai te levar mais próximo disso a cada dia e você vai evoluindo como pessoa. No finalzinho ele fala das boas ideias, eu destaco 2. Seja ousado e não tenha medo do fracasso. Ser ousado porque, querendo ou não, se você não for, Daniel fala muito isso, você vai viver na mediocridade. Então a mediocridade é uma zona média que você não é nem bom nem ruim, mas fica ali na média, que não é interessante. Então, ser ousado e querer mais. E o não tenha medo do fracasso é que antes você se arrepender de ter feito do que de não ter feito. Então faça, se der errado, né? Se não for para acontecer, você vai aprender com aquilo. Então, ou você ganha ou você aprende. De maneira nenhuma você pode entender o fracasso como uma perda e falar, não, deu errado, vou largar disso. Não, fracasso, beleza, aqui não deu certo, fracassei, então não é esse caminho que eu devo seguir. Vou fazer agora pro lado de cá, né? Pedindo sempre a direção de Deus aí, a sabedoria divina que vai facilitar muito, né? O erro vai ser bem menor caso você esteja dentro do centro da vontade de Deus. Beleza? Esse aí é o resumo do capítulo 9. Abraço!
Vamos lá para a continuação, né? Agora o livro entrou na parte 2 e o autor faz uma pequena introdução contando da própria vida, que ele queria ter sucesso, né, em determinada área lá profissional, e ele achava que tinha que ser o primeiro a acordar, chegar no escritório, marcava reunião, era rígido, né, ao ponto de ter problemas de saúde, de gastrite, de estômago, né. Isso era o que a sociedade pregava como uma pessoa que está tentando trilhar um caminho de sucesso. Isso levou ele assim a um certo sucesso, né? Ele teve uma prosperidade ali, e só que ele detestava a pessoa que ele fingia ser, né? Era uma questão muito difícil dele manter. Isso eu até trago aquele exemplo que eu disse alguns resumos atrás, que eu também já passei por essa fase. Achei que eu tinha que ser o primeiro a chegar no escritório, eu tinha que passar o café, eu tinha que chegar primeiro que todo mundo, que isso ia resolver os problemas de toda a gestão de pessoas. E não, eu estava praticamente deixando de passar um tempo primordial com a minha família ali na parte da manhã, que é uma coisa que a gente já aboliu. Então essa introdução é para dizer que o autor resolveu não ser essa pessoa taxada e estigmatizada aí pela sociedade para ter sucesso. E relaxou, né? Tirou o pé, como a gente costuma dizer. E aí, o que ele notou quando ele fez esse relaxamento, essa conduta mais tranquila, respeitando os limites físicos do corpo e tudo, e trabalhando menos, só que mais inteligente, né? Então, não era volume de trabalho que ia trazer sucesso, e sim trabalho inteligente, focado, aquela porcentagem de tempo, né, que a gente já comentou atrás ali, 20% do seu esforço vai trazer 80% dos seus resultados. Então, assim que ele fez isso, ele experimentou um sucesso muito maior do que ele já tinha tido e imaginava, e um bem-estar, né, um equilíbrio, um balanceamento entre as áreas da vida. Então, aí fica uma boa reflexão para nós, né, de que acordar às 4:30 da manhã e começar 2 horas antes de todo mundo vai me dar sucesso. Depende. Se você estiver usando esse tempo de maneira produtiva, sim, pode ser que te dê. Mas se você estiver usando errado, você está só perdendo tempo e gastando vida. Então, fica uma reflexão para a gente analisar. E aí entra no capítulo 10, né? Capítulo 10, questão de foco. Questão de foco é aquele ditado popular, né? Ele começa com uma citação do Andrew Carnegie, que é um escritor aí de vários livros de sucesso, né? Inclusive inspirou Napoleão Hill a escrever Pense em Riqueza, né? E entre outros, né? E ele fala assim, tem uma citação de uma palestra que ele estava fazendo, que ele diz que o ditado popular é não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Que isso quer dizer que não empenhe toda a sua energia em um negócio, porque se ele não der certo, você está sem nada. Ao passo que ele já fala, não faça isso, e fique ali monitorando a sua cesta, né? Coloque sim todos os ovos, foque só em uma única coisa, mas controle e fique de cima dessa coisa para que isso não venha a dar problema. Isso foi o que a maioria dos cases de sucesso a nível mundial fez. Ninguém ficou aí bilionário, milionário, com vários negócios. Eles prosperaram um único negócio, aí depois que esse negócio já tinha prosperado, aí diversificou, né? Então, ele começa falando disso para fazer uma introdução para chegar no que a gente já está vendo aí, já tem tempo, né? Então, beleza. Já que eu não vou colocar em várias cestas, eu vou colocar em uma única cesta. Qual cesta que é essa? Qual que é o foco que eu devo ter, né?
E ele introduz o conceito de pergunta-foco, que é a pergunta que vai tentar responder isso daí, né? E aí ele traz ali uma pergunta-foco. Qual é a única coisa que eu posso fazer agora, né, dentro do meu momento, que vai tornar todo o resto das coisas mais fáceis ou menos complicadas, né? Então é uma análise muito pessoal de cada um, no momento que você está vivendo, na área da vida que você está pensando, né? Então não é uma questão que você vai falar, nossa, eu vou fazer só isso. Não, a gente já discutiu que tem área do exercício físico, tem o seu corpo, tem a área espiritual, tem a área de desenvolvimento pessoal, tem a área da sua família, tem a sua área de trabalho, tem várias coisas que a gente precisa balancear. Então não sejam extremistas, né? Então quando vocês forem definir essa pergunta, põe ela num contexto. Dentro da minha família, o que eu posso fazer agora, qual é a única coisa que eu possa fazer aqui no meu ambiente se tornar mais fácil. Então é mais ou menos por aí. E aí ele fecha esse capítulo com as ideias, né, como todos ele tem, e aí ele traz ali uma que eu destaco, que é: grandes perguntas são um caminho para grandes respostas, né? Porque fazer perguntas erradas provavelmente vai nos dar resposta errada, e fazer pergunta certa muito provavelmente vai gerar a resposta certa. Então a qualidade da resposta depende muito da pergunta, né? É difícil você ter uma resposta boa com uma pergunta ruim. É difícil, para não dizer impossível. Então, pensar mais na pergunta a ser feita para que você tenha uma resposta a contento, né? Extraordinária. É isso aí. Ficou um pouquinho grande, mas esse é o resumo do capítulo 10 e a introdução da parte 2 do livro. Beleza? Qualquer dúvida, manda aqui. Abraço. Capítulo 11, um hábito de sucesso. O autor traz aí mais profundamente, né, aquele conceito de pergunta-foco e amplia para as demais áreas da sua vida. Então, o hábito do sucesso, geralmente, eles são hábitos difíceis de quebrar, mais difíceis ainda de conseguir. Então a gente precisa martelar para conseguir criar esses hábitos. E aí o autor traz ali alguns direcionamentos da pergunta foco, né? Qual a única coisa da minha vida espiritual, da minha saúde física, da minha vida pessoal, dos meus relacionamentos, trabalho, negócios e finanças, que é basicamente o que a gente já vinha tratando no capítulo anterior, né? Ele agora ramifica isso aí para todas as áreas. E aí ele fecha, o capítulo bem curtinho, né? Ele fecha com boas ideias, e eu destaco aí que dessas boas ideias criaram um novo hábito, né? Então a gente já viu lá na parte 1 que um hábito demora mais ou menos 66 dias para ser instalado, né, no nosso cotidiano. Então, perseverança aí nessa criação de hábito, qualquer que seja o hábito que você está querendo criar. Seja uma alimentação saudável, um exercício físico regular, uma leitura bíblica diária, qualquer hábito aí que você queira criar, faz um cronograma aí de no mínimo 66 dias, 2 meses e alguns dias, que vai facilitar muito. Esse foi o capítulo 9, bem petitinho. E o capítulo 12, né, ele fecha essa parte 2 com o caminho para grandes respostas. Aí o autor vem melhorando aí o que ele já tinha introduzido no capítulo 9, de que grandes respostas demandam de grandes perguntas, né? Então é necessário que a gente faça uma grande pergunta para que a gente obtenha uma grande resposta e assim, né, chegue ao sucesso aí na determinada área que nós estamos. Então ele começa primeiramente com a pergunta, né? Que a pergunta tem que ser grande e específica. Não adianta ser uma pergunta pequena e pouco específica. Então ele traz um gráfico ali das perguntas, né? E ele traz um exemplo bem claro do aumento de vendas, né? Uma empresa qualquer que tenha, toda empresa tem vendas, né? E aí ele traz ali 4 perguntas, uma grande e ampla, outra grande e
pouco específica, pequena e pouco específica, pequena e muito específica. E aí, nas figuras desse capítulo, dá para você ver direitinho que o que remete a gente quando a gente lê aquela pergunta. Você vê que a pergunta grande e ampla, ela te faz pensar além, que você pode fazer para aumentar, no caso ali do livro, dobrar as vendas nos próximos 6 meses. É totalmente diferente do que o que eu faço para aumentar as vendas, ou o que eu faço para aumentar 5% das minhas vendas. Quando você traz onde você quer chegar a meta, então eu quero dobrar as vendas, então você não tem um acréscimo qualquer, você vai dobrar 100% a mais. E um período, 6 meses, você especificou, né? E a pergunta, ela é grande, porque envolve toda a operação de vendas. Então é isso que quer dizer fazer grandes perguntas, né? Você sempre almejar a pergunta mais ampla e grande possível. E aí, isso traz a segunda problemática desse capítulo, que é a grande resposta, que não adianta a gente formular uma grande pergunta sem que ela tenha resposta. Então nós vamos ter que buscar essa resposta. E aí o autor traz que a grande resposta, ou respostas no geral, se dividem em 3 grupos, né? Respostas realizáveis, que é o que a gente já faz naturalmente, né? O que a gente já sabe, o que já está em nós. Então, se a gente faz uma pergunta muito pequena ali, muito direcionada, a nossa resposta realizável vem de pronta cabeça, e é isso. Eu devo fazer isso. Eu quero emagrecer, então eu devo comer menos. Assim, não é só isso, né? Então, emagrecer envolve várias coisas aí que você vai precisar de auxílio de médico, de nutricionista, para determinar aí seu metabolismo e tudo mais. E não somente comer menos, comer melhor, comer de tanto em tanto tempo, comer tantas calorias. Então, nota que se você fala assim, eu quero emagrecer, a resposta vem, vou comer menos. Então, uma resposta pequena para uma pergunta pequena. Depois ele traz que o segundo tipo de resposta são as respostas esticadas, né? Umas respostas que elas ainda estão no nosso alcance, como um esticar de braço, né? Mas nós temos que gastar um pouco mais de energia para alcançar essa resposta. Então, uma resposta não tão pronta. E aí a última categoria seria respostas possíveis, porque a gente sabe que é possível, seja porque alguém já fez, ou seja porque ouvimos falar, mas não conseguimos relacionar essa possibilidade dentro do nosso contexto. Essa é a grande resposta que a gente almeja, né? Então ele fecha esse capítulo dizendo que provavelmente essa grande resposta, ela vai exigir um novo comportamento, né? Ela vai exigir de você sair da zona de conforto, ganhar novos hábitos, estudar, fazer qualquer coisa que seja relacionada para que você chegue nessa grande resposta, né? Então, ele fecha essa parte 2 com isso, e as boas ideias, ele cita algumas, né? E eu destaco: pense nas possibilidades. Criar uma meta que seja possível, mas ela seja grande e ampla, para que você consiga trabalhar até chegar nessa meta, né? Vai pequenas metas até chegar na meta grande. E aí fecha a parte 2 do livro, beleza? Qualquer dúvida, manda aqui. Se a gente quiser discutir no grupo aí, manda mensagem e vamos lá. Abraço.